Eu quero ministrar mais do que pregar hoje, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 7, a cura de um surdo e gago de Decápolis. Eu quero falar específico sobre cuidado com a multidão. A multidão que te elogia, a multidão que te apedreja. Amém? A multidão que é boa é a multidão que se torna ruim para você. A Bíblia fala que a multidão ia até Jesus e precisavam das curas, da libertação, da salvação, mas Jesus sempre saía fora da multidão e ficava a sós. Ou ia com os discípulos para o barco, ou ficava ao monte à parte, só. A multidão tem hora que ela oprime, Jesus dizia. Em A cura de um surdo e gago de Decápolis, no capítulo 7, 31, diz assim: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, marca essa cidade, Tiro e Sidom, ele foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte, está ótimo o som, viu? Tirando a parte dentre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo-lhe, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente, e ordenou que a ninguém o dissessem, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais Jesus proibia, quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz o surdo, ou ouvir os surdos e falar os mudos. Diga aleluia. Abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Mas abra com um sorriso no rosto, pelo amor de Deus. Cada delegado de polícia, diga glória. Cada general de exército, cara fechada, bravo, diga aleluia. A cura de um cego da cidade de Betsaida, presta atenção. Chegou a Betsaida, trouxeram um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Cuspindo nos olhos, impondo as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos, e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Podem sentar. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do teu Espírito, Senhor, aqui está a sua palavra, e ninguém prega ela se não for pelo seu Espírito. E nesta noite nos entregamos a Ti, corpo, alma e espírito, nas Tuas mãos. Pai, apresentamos este templo ao Senhor. Libera mais anjos aqui dentro deste templo, jogando luz e fogo nas trevas e queimando todas as obras das trevas, pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré. Diga aleluia. A Bíblia nos fala quando Jesus chega montado no jumentinho para a cidade, vindo dos Montes das Oliveiras, chegando em Jerusalém. A Bíblia nos revela, nos mostra que uma multidão estava esperando Jesus no caminho. Diga para o irmão assim: cuidado com a multidão, porque as mesmas que te elogiam é as mesmas que te traem. A Bíblia diz então que tiraram suas vestes, ramos das árvores e as palmeiras, e colocaram sobre o caminho. E Jesus, montado no jumentinho, 0 quilômetro na época, era um carro novo na época, diga aleluia.
e vinha montado no jumentinho em cima daquilo lá, Hosana ao filho de Davi, Hosana a Deus nas alturas. E ali colocaram as suas vestes, folhas e palmeiras para ele passar, recebendo como rei chegando em Jerusalém. Olhe para o irmão e diga assim: cuidado com a multidão na sua vida. Escute bem uma coisa, muitas pessoas se baseiam em multidões, que é bom. Muitas pessoas espelham que o resultado é bom quando tem multidão. Nem sempre. Nem sempre a multidão realmente é aquela que vai nos ajudar. A Bíblia fala no texto sagrado, quando chega em Gideão, o Senhor disse: Gideão, aí tem 33 homens para te ajudar, aí 30 e poucos mil homens para te ajudar. Ele falou assim: eu vou precisar de 30 e poucos mil, eu vou ficar forte o meu exército. O Senhor falou assim: não, Gideão, pensa bem aí, você não precisa de 30 mil. Aí caiu para 20. 21, uma maravilha, caiu para 10, maravilha. Não, eu não preciso de 10, eu preciso de 300 apenas. 27 mil pessoas, 29.700 pessoas foram rejeitadas por Gideão, só ficou 300 com ele. E 300 pessoas na mão de Gideão, ele fez um arraso. Diga aleluia. É melhor 300 santificados do que ter 30 mil para atrapalhar o projeto de Deus nas nossas vidas. Diga aleluia. Dê as palmas para ele. Jesus está operando em Marcos capítulo 7 a cura de um surdo e gago na cidade de Decápolis. Presta atenção. E ele, tornando a sair dos territórios da cidade de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia, pelos confins da cidade de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo, falava dificilmente, rogando-lhe pusesse as mãos sobre ele. E tirando Jesus ele à parte dentre a multidão, a cura daquele jovem só aconteceu quando Jesus tira ele da multidão. Preste atenção nisso. Quando Jesus tira ele do meio da onde ele estava, Jesus opera o milagre. Tem muitas coisas na vida da gente que Deus vai ter que mover a gente do meio de gente que não está te ajudando em nada. Exemplo, quando Deus chamou Abraão e falou: Abraão, eu chamei você, aparta da tua parentela e siga-me. Aí se fosse qualquer pessoa ingênua aqui: mas Senhor, eu vou para onde? O Senhor não respondeu para Abraão: siga-me. Aparta da tua parentela e siga-me. Ele: eis-me aqui, Senhor. Então ele aparta do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes. Ainda o sobrinho dele o acompanhou, porque ele não convidou, foi de gaiato, né? Foi no meio. E mesmo assim, lá na frente, separaram. A Bíblia nos revela, nos mostra que o que Deus tem com a sua vida, fala, olhando dentro dos olhos essa pessoa do seu lado: olha, se piscar muito é porque o negócio está feio, né? Olha dentro dos olhos firme e diga assim: o que Deus tem para fazer na sua vida, vai ser na sua vida, não na multidão. As palmas para ele. Jesus tirou este surdo e mudo e gago, surdo e mudo, né? Tirou ele da parte entre a multidão e trouxe ele para o canto e colocou os dedos nos ouvidos, cuspiu Jesus, tocou-lhe a língua. Levantando Jesus os olhos do céu, suspirou e falou: Efatá, abre-te. E logo lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez, e aquele homem falava perfeitamente. Diga glória. E ordenou Jesus que a ninguém dissesse. Aleluia. Eu estou achando engraçado o evangelho de hoje, rapaz. Qualquer cura que acontece, eu tenho que mostrar na rede social o que Deus está fazendo. Tem coisa que Deus não quer a rede social, Deus não quer mostrar na televisão, não quer mostrar na internet. Ele quer mostrar para você o seu poder. As palmas para ele.
Geralmente Deus me usa quando está acabando o culto com poucas pessoas aqui. Um dia eu perguntei ao Senhor, por que, Senhor? Porque não permitiu que saísse pela internet, para as pessoas saberem que o Senhor opera. Ele falou assim, eu não preciso te mostrar a multidão, eu quero salvar e curar os que creem em mim. Eu salvo e curo aquele que crê em mim. Eu tenho aliança quem crê em mim. Eu tenho pacto com aquele que crê em mim. As palmas para ele, diga glória. Olhe para o irmão ao seu lado e diga assim, tem coisas que o Senhor não vai mostrar à multidão, só para você. Pois tem coisas que eu não gosto nem de mostrar o que Deus faz. Tem coisas que Deus opera na minha casa que eu não vou mostrar para ninguém. Foi para mim o sinal. Agora tem coisas que podemos testemunhar. A minha cura, eu testemunhei o que Deus fez na minha vida. Mas tem coisas que o Senhor não autoriza a falar. Escute bem, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a multidão. Ela não ajuda, ela atrapalha. A Bíblia revela então, Jesus tirou ele à parte, sozinho, colocou os dedos no ouvido, cuspiu, tocou na língua dele, levantou os olhos, disse, Efatá, abre-te, e abriu, ele ficou curado. E Jesus ordenou a este jovem que não falasse para ninguém e proibiu que divulgasse. Eu perguntei, por que, Senhor? O Senhor disse ao meu espírito nesta noite para dizer a você, o mais importante da nossa vida, não é o que fazemos para os outros saberem. É aquilo que Deus faz na nossa vida para nós sabermos quem Ele é em nós. Aprenda isso. Tem coisa que Deus vai operar na minha vida, para Ele mostrar para a minha vida quem Ele é para mim. Nós não corremos atrás da cura, não corremos atrás da libertação, não corremos atrás de salvação. Nós corremos atrás do curador, libertador e salvador, Jesus de Nazaré. As palmas para Ele. Porque correr atrás da cura, você corre atrás de qualquer pessoa. Correr atrás de libertação, você corre atrás de qualquer pessoa. Até um feiticeiro vai dar um sinal para você aí. Ei, pode ser falso, mas pode dar. Mas quando você corre atrás do Criador de todas as coisas, que é o Senhor, quando você corre atrás do libertador verdadeiro, daquele que cura verdadeiramente, aquele que salva verdadeiramente, então você corre no lugar certo, diga amém. Você não corre atrás da religião, não corre atrás de homens, você corre atrás dele. As palmas para ele. Isto agrada a ele. E a Bíblia diz então, e ordenou que não dissesse a ninguém, mas quanto mais Jesus proibia, ele divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo ele faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. Muito bem, diga glória, primeiro sinal, diga glória a Deus. Segundo, Marcos 8, 22. E chegando à cidade de Betsaida, trouxeram um cego e rogaram-lhe que lhe tocassem. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Olha para o irmão e diga assim, ao lado do seu lado, fora da aldeia. A aldeia está contaminando muita gente, irmão. Sabe o que é aldeia? É a multidão que você está nela. A multidão tem hora que te contamina, com ideias diferentes, com pensamentos errados, com crenças erradas. Mas em Jesus não. Cuidado da aldeia que você está pisando, hein? Porque a Bíblia fala que o lugar que tu pisa aqui é santo. Limpa os teus pés quando entrar na casa de Deus, porque a casa de Deus é lugar santo. Mas eu quero te falar onde é que você está pisando, hein? Jesus tirou aquele jovem da aldeia, a aldeia o contaminava, ele não podia ser curado, ele não podia ser liberto, estando na aldeia. Então o Senhor tira ele do meio da aldeia e o cura. Diga aleluia. Levou para fora da aldeia, bem longe, cuspindo Jesus nos olhos dele.
Impondo as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: eu estou vendo os homens, pois vejo como árvores que andam. Ele não estava vendo ainda perfeitamente, diga aleluia. Versículo 25. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos, segunda vez o Senhor coloca a mão sobre ele, e ele olhando firmemente ficou restabelecido, e já via a longe e distintamente a todos, diga glória. 26. Jesus o mandou para sua casa, dizendo para ele: não entres na aldeia. As palmas para o Senhor. Está entendendo? Você está entendendo, irmão? Que Deus não quer você em aldeia nenhuma. Ei, Ele quer que você seja curado hoje, para sempre. Essa aldeia que você está pisando está te contaminando, viu? A influência de pessoas tem hora, no lugar de somar na tua vida, tem destruído você. Não estou falando que é aldeia, igreja não, estou dizendo em outros lugares que você vai. Para começar, que a tua casa não é a casa de Deus. Em primeiro lugar, a gente faz culto em casa como se fosse igreja, não é. No começo, quando eu comecei o ministério, comecei a fazer culto em casa, só via voando capeta para lá e para cá. Um dia eu fiquei assustado, falei: não mexo mais com isso, fazer o culto é na igreja agora. Então a sua casa é lugar sagrado. Fala para o irmão que está ao lado assim: a tua casa não é lugar de culto, irmão. Pode cultuar com a tua família, sim, mas não fazer da sua casa igreja. Olha, por isso que nós temos um templo separado. É tanto que tem pessoas que têm algum problema, a gente traz para a igreja para ministrar. Olha, meu irmão, diga assim: cuidado com a aldeia. Jesus não podia curar aquele homem dentro da aldeia. Ele estava contaminado na aldeia. Outro estava contaminado no meio da multidão. Jesus tira ele da multidão para operar. Irmãos, se nós não sairmos do meio da multidão e no meio das aldeias por aí, não tem como nós nos santificarmos. É tremendo, não é? A Bíblia, quando falou para Abraão sair da sua parentela, da sua casa, porque ele não podia misturar com a sua família idólatra, porque o pai de Abraão era idólatra. Deus queria fazer uma obra especial na vida de Abraão, mas infelizmente o seu pai e a sua mãe eram idólatras e atrapalhavam o mover de Deus na vida dele. Diga aleluia. Tem coisas que Deus quer fazer com você. Diga assim: não é com teu irmão, não é com a tua avó, nem com tua mãe, nem com teu pai, é com você. As palmas para ele. Deus está me falando, o Espírito Santo aqui, que tem muitas pessoas que estão sendo influenciadas pela família em casa. Mas esse negócio de capeta manifestar, esse negócio de orar, expulsar demônio, e de orar as pessoas caírem. Deus está falando comigo que isso está acontecendo na casa de alguém aqui. Precisa saber que Deus revela, tá? Segundo, eu não importo o que minha família fala, porque se eu fosse importar, meu pai, no começo do ministério, não deixaria eu estar na obra mais, porque ele falava na minha cabeça assim: você está louco. O que mais levantou contra mim na época foi meu pai. Já é falecido, converteu depois, veio para a igreja, mas antes é o que mais me perseguia na obra. Se eu fosse ficar na aldeia junto com ele, ouvindo os conselhos dele, eu não estaria na igreja. Diga aleluia. O conselho do meu avô é: volta onde você estava. Eu falei: vô, você quer que eu volte para a cachaçada, para a bagunça, para o mundão? Porque de lá que eu estava. Preferiu que eu voltasse para lá do que ser um pastor na igreja evangélica. Você vê como é que é a mente das pessoas. A aldeia não presta, irmão. Diga para o irmão assim: quem está na aldeia sai fora dela. Está cheio de gente na aldeia, jogando a setinha na sua cabeça aqui, acolá e para cá, e joga seta para te derrubar, para tirar você da presença do Deus poderoso. Pergunta para quem está do lado assim: com quem você está fazendo alianças? Você pode fazer aliança com alguém que está na aldeia, alguém que está no meio de multidão, que não confia no Senhor. O diabo vai sempre tentar te derrubar, em primeiro lugar, aqui na mente.
Da mente vem para o coração e contamina. A seta vem, será que estou no lugar certo? Será que é a obra que Deus tem comigo? Aí quando você fala, o diabo ouve. Aí vem alguém na sua vida, lá no seu caminho, não, vai para outro lugar e tal. Irmãos, isso é impressionante como Satanás trabalha na mente das pessoas. Isso é sério. Até de falsos crentes. Transvestir de crente, mas por dentro são lobos devoradores. Que não quer ver você ungido e ungida na presença de Deus. Escute bem. Chega para uma pessoa no boteco, tomando cachaça, fala, rapaz, sai daí, vai para um caminho bom, busque uma igreja, ou a minha, ou qualquer outra, mas busque. Isso é um conselho certo. Agora, tirar alguém de uma igreja e levar para outra não é um conselho bom. Pode demorar dia, pode demorar semana, pode demorar meses. Quem faz isso não permanece na presença de Deus. Pastores podem fazer isso, bispos podem fazer isso, mas o acerto de contas chega na hora certa e Deus é vingador de todas as coisas. Por isso você está bem onde você está, minha filha, continue lá, aleluia, Deus te abençoe. Isso aqui é só uma rotatividade de ser curado e liberto. Fica na paz. Mas falar, sai de lá para ficar aqui, eu estou errado. Tempo atrás chegou uma irmã aqui, pastor, eu sou apaixonado com essa igreja, eu gosto. Eu falei, não, irmã, tem que passar por Jesus. Não, o senhor está entendendo, eu gosto demais da igreja. Eu falei, então, agora estou entendendo, gosto de Jesus e da igreja, sim, tá. Mas só que o meu marido, eu estou brigando com ele que eu quero ficar aqui. E ele não quer. Fala, irmã, siga o seu marido. Vai embora com ele para lá. É melhor você congregar com ele lá do que ele desviar. Segue ele. A Bíblia fala, o que a Bíblia fala? Que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo. Agora, já vi marmanjo aqui. Ô pastor, eu vou sair com minha esposa, quer ir em outro lugar. Eu falei, aí não, aí você está fora da Bíblia e eu vou te dar um conselho. Diga não para ela, você tem que ficar onde você está. Aí já deu o conselho, mas acabou indo embora com ela. Então, é frouxo, né? Não tem que fazer nada. Tem cabra frouxo. Aí já não dá para mim, né? Não serve nem para ser obreiro um cara desse. Mas quando é o contrário, quando é a mulher que quer ficar, o homem quer sair, fala, acompanhe o seu esposo. É o que a Bíblia diz. Então escute bem uma coisa que eu vou dizer a você, muito séria. A mensagem é, a multidão não presta. Fala para o irmão assim, cuidado com a multidão. Você viu Jesus, rapaz? Solta Barrabás e prende Jesus. Rapaz, que multidão é essa que ele curou? Uma multidão que ele libertou, uma multidão de gente ingrata. Uma multidão que se Jesus fosse confiar nela, Jesus caía assim. Não cair em pecado, não, cair assim, de confiar no ser humano. Olhe para o irmão e diga assim, confie no autor e consumador da sua fé, Jesus de Nazaré, somente. Dê as palmas para ele, eu vou ministrar hoje. Diga glória. Fala, irmão, você tem que estar na posição em que o Senhor te chamou. Comece a imaginar, a cura aconteceu com aquele homem, aqueles dois homens, porque obedeceram a Jesus. Um saiu da multidão, o outro saiu da aldeia. A aldeia também é uma multidão. O Senhor tirou esses dois da multidão para operar neles. O Senhor me tirou da multidão lá fora, no meio da cachaçada e da prostituição na minha vida. E me colocou sozinho aqui, para fazer uma missão na minha vida. Todos nós aqui temos um chamado de Deus. Diga para o irmão ao lado, todos nós temos chamado. Uns é para pregar, outro é para ensinar, outro é para dar aula, outro é para... O quê? Para limpar a igreja, outra é para ajudar a administrar, a outra é para fazer isso, fazer aquilo, mas tudo por reino de Deus, para a glória de Deus. Diga amém. Para serviços gerais. Diga glória. Diga assim, alguma coisa o Senhor quer com você. E qual é a sua pergunta? Me tire da aldeia, Senhor, me tire da multidão. O que o Senhor quer comigo? Escute bem uma coisa, a maioria dos profetas do Velho Testamento
eram homens solitários. Escute isso. Por quê? Eram homens que tinham uma profundidade com Deus, eram solitários. Tinha alguns que eram casados, uma boa parte eram sozinhos. Buscavam a Deus de todo o coração. Tinha um chamado específico. Tem muitos que fizeram eunucos pelo reino de Deus. Diga aleluia. Nem todos podem receber isso. Diga glória. Amém. Vamos orar? Olha para o irmãozinho e diga: cuidado com a aldeia. Essa aldeia está te contaminando, né? A multidão tem hora que contamina, lugar de ajudar, atrapalha bastante. Vamos orar a Deus.